Olá, eu me chamo Jairo Henrique Neves Pacheco, sou conhecido aqui como Pastor Jairo. Sou filho de Valdec Pacheco e de Jane Pacheco, que já partiu e está com o Senhor. Me fala um pouco do seu pai, para poder a gente começar o nosso diálogo sobre sua vida. Pronto, meu pai, Valdec Pacheco, ele é bem conhecido em Campina Grande, não é? Ele é técnico em eletrônica, tem a Eletrônica Pacheco, no bairro da Liberdade, já há vários anos, né? Algumas dezenas de anos que está nesse mercado da eletrônica e até hoje trabalha. Até hoje trabalha. Tem a sua eletrônica lá na Liberdade, tem uma sua clientela, é um excelente profissional lá. Já está esse tempo todo no mercado, destaque, tem que ser bom, viu? Uma grande referência nessa área de eletrônica, né? A minha mãe, ela faleceu, era professora, faleceu há 6 anos atrás, nos deixou muito jovem, tinha apenas 59 anos, né? Foi uma pancada, né, que a vida nos proporcionou, mas temos a consciência que ela está num local melhor do que o nosso hoje. Então a gente descansa o nosso coração por causa disso, né? E está até se aproximando, né, o Dia das Mães, a gente fica com aquele sentimento, mas grato a Deus por ter tido o privilégio de ser filho dela, uma mulher bastante conhecida aqui em Soledade, era bem popular aqui, né? Fez muitas amizades, muitos amigos, muito alegre, mas é assim mesmo, a vida nos traz essas surpresas, né? Mas ela está com o Senhor, ela está num local melhor. O seu pai é de Campina Grande mesmo, filho de Campina Grande? Isso. Meu pai é de Campina Grande, não é? Eu também sou natural de Campina Grande. E a história dele foi construída, digamos, toda, não é? Nesse projeto da eletrônica em Campina Grande. Nunca saiu de lá. Vocês são quantos irmãos? Só tem uma irmã. Só tem uma irmã? Só tem uma irmã, Jaqueline. Ela mora em Brasília, né? Casado com um jornalista, Jonatas. Tem um filhinho lindo, Vinícius, né? Meu sobrinho. Só tem uma irmã. Tá longe, mas no coração tá pertinho. Ainda mais hoje com as redes sociais, o cara fala toda hora. Fica, né? Mais fácil. É verdade. Fica bem mais fácil. Sim. Pastor Jairo, me fala um pouco da tua infância. Como foi tua infância em Campina Grande? Mas, graças a Deus, né, em termos de infância, eu posso dizer que eu desfrutei de tudo que uma criança deve desfrutar, não é? Eu não trato acerca de ter, mas sim de ser. Sou da geração que brincou, aproveitou, desfrutou das brincadeiras de criança, de pega-pega, bola de gude, de peão, de bola. Não tínhamos celular naquela época, né? Verdade. Então as coisas eram bem mais conectar as pessoas, era bem mais divertido, né? Era bem mais vivo, podemos dizer assim. Crescemos mais inocente, né? Muito mais inocente, Infância, né? mais inocente. Era a geração com os pés no chão, na terra, né? Sem mimimi, sem drama, sem preocupação com bullying ou algo desse tipo, né? Posso dizer que aproveitei ao máximo, né? Aproveitei ao máximo, né? Meus pais me deram essa liberdade, né? Até mesmo porque era muito comum. As famílias antigamente não tinham essa preocupação, esse medo, questão dos assaltos, aquela coisa toda. Então, nós desfrutamos muito, né? Com os nossos coleguinhas de infância. Aí chegamos na adolescência, começamos a já trilhar alguns caminhos que não eram tão interessantes, né? Através de influências. Iniciamos na minha infância em um colégio. De freira. Perguntar aí, seu primeiro dos seus estudos. Isso, iniciei no Colégio São Vicente de Paulo, que fica em frente ao Açude Velho, né? Um colégio bem rígido, tradicional, onde de certa forma hoje eu uso muito daquilo que eu aprendi no São Vicente, por isso que pareça aqui no projeto, né? Depois passamos para o Estadual da Liberdade, que era num tempo que o Estadual da Liberdade tinha uma estrutura muito boa da educação, nos dava uma condição, e aí entramos
para uma escola particular chamada Alfredo Dantas. Sim, muito conceituada. Muito conceituado, mas de certa forma foi onde a gente percebeu que houve as influências, né? Sim. De amizades. Contatos com outras pessoas. Isso, e não me dei muito bem, né, no Alfredo Dantas. Apesar que nunca fui reprovado, Sim. sempre passei, né, de ano. Sim. Mas as amizades me fizeram com que eu tivesse um comportamento não muito agradável. Fui expulso do Alfredo Dantas, né? Foi as amizades, né? Fui expulso do Alfredo Dantas, né? Por causa das influências, sim, não pela questão dos meus pais, pelo contrário, sempre, sim, buscaram, em termos de disciplina, educação, dar o melhor de uma família tradicional, mas eram as influências, né? E aí fomos expulsos e terminamos em uma escola chamada, na época não existe mais, escola onde chamava escola normal, apenas para concluir o terceiro ano. Lá no Catolé, parece? Não, ficava no centro mesmo. No centro, isso, na rua Getúlio Vargas ali, no centro, né? Mas concluímos. Concluímos o ensino médio, que hoje chama de médio, né? Naquele tempo era científico, né? Era científico. Aí fizemos a faculdade, né? Fizemos o curso de teologia pela Universidade Metodista. Sim. Fiz pela UEPB o curso de química industrial, mas não concluí. Nas aulas práticas peguei alergia com produtos químicos. Ih, rapaz, conheço um lugar errado. Mas eu acredito que quando você é vocacionado para algo, os caminhos eles são direcionados, né? Por exemplo, meu sonho era seguir os passos do meu pai. Sim. Ser técnico em eletrônica, trabalhar junto com ele, fiz cursos, né? Rádio amador, participei do Redentorista, mas nunca me dei com a eletrônica, nunca desenvolvi esse lado. Não era o seu foco. Que se tornou até em certo período da minha juventude uma frustração, né? Eu não conseguia pegar esse conteúdo da eletrônica, mas Deus tinha planos diferentes para a minha vida, né? Deus caminhos. E aí fizemos outros cursos de teologia, sim, Instituto Bíblico, Academia Bíblica, e entramos no Rema Brasil. Sim, e foi onde, de certo modo, mudou a minha vida, né? Transformou a minha visão da minha família, sim, abriu os meus olhos para uma realidade bem diferente acerca da palavra de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus tinha para a minha vida. E onde nós ingressamos, né, no chamado pastoral. O Rema é uma escola ou é uma igreja? A gente é uma escola. O Rema é uma escola. Hoje é uma das maiores escolas teológicas do mundo, né? Existem várias nações, né? A igreja no qual nós fazemos parte e é associada ao Rema é o Verbo da Vida. Por isso que as pessoas associam, né, à igreja. Sim. Ligadas aqui no Brasil, né? Sim. Mas é uma escola. É uma escola. Ela é interdenominacional. Qualquer pessoa de qualquer denominação pode participar sem nenhum problema. Sim. E foi onde de fato eu aprendi sobre fé, aprendi sobre amor, aprendi a ter uma visão diferente, uma perspectiva acerca de Deus em relação à minha vida. E entendemos de uma forma um pouco mais clara, né, qual era o propósito de Deus para a minha vida. Sim. E ali todas as frustrações, todas as decepções, todo um passado fica para trás, né? Não descartamos porque algumas coisas servem como lições, como experiências, mas aproveitar o que é de bom e o que não é como eu costumo dizer que a vida é como um piano. Sim. Existem as teclas brancas e existem as teclas pretas. Sim. Digamos que as teclas brancas sejam os bons momentos da vida. Sim. E as teclas pretas sejam os maus momentos. Quando você amadurece, você entende que as teclas pretas, elas também desenvolvem uma melodia. Sei, não como muitas vezes nós queremos, mas extraímos o quê? Lições, amadurecemos, alargamos a nossa fé. Então a vida é como um piano. Acaba tendo serventia também, exatamente, né? Tanto as brancas como as pretas vão desenvolver a melodia, o ritmo da tua vida. Foi a partir daí que você se tornou evangélico ou você já era evangélico antes? Eu me converti, eu tinha 17 anos. Sim, eu me converti em uma cruzada evangelística no Parque do Povo com o pastor Caio Fábio. E de lá para cá fui crescendo, desenvolvendo, avançando. Seus pais já eram evangélicos? Meus pais eram evangélicos, estavam afastados. Sim. E após a minha conversão consegui
Sim. através da mudança da minha vida, né? Do testemunho da minha vida, de certa forma, trazer os meus pais de volta para o Evangelho. Minha irmã hoje, o esposo dela também é pastor, não é? Estão firmados. E meu pai firme e forte, hoje ele é da Presbiteriana Renascer, extremamente fiel, né? Um exemplo de homem de Deus. E você, é como se você tivesse trilhado por alguns caminhos e ali você encaixou no trilho da vida. Né? É interessante, sabe? Ao ponto de trazer seu pai e colocar... Porque, é como eu disse, nós criamos uma expectativa. A Bíblia diz que o homem faz planos, né? Mas a Deus batida do martelo pertence a Deus, né? Como se diz. Então os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos planos para as nossas vidas. O problema é que nós não conseguimos enxergar o plano de Deus. Porque trabalhamos em cima da nossa mente, dos nossos pensamentos, mas o que Deus tem preparado para nós é superior. Então eu poderia hoje estar numa eletrônica, mas estar com o meu coração frustrado, estar uma pessoa vazia, né? Porque todo sucesso sem Deus é fracasso. É frágil, né? Não é superficial, ele não vai ter uma sustentabilidade, porque o homem ele é limitado, né? A nossa força é limitada, a nossa condição ela é limitada, mas quando os nossos planos estão alinhados com o plano de Deus, as coisas mudam de proporção. Então, de certa forma, quando nós permitimos que a palavra entrasse em nosso coração, as coisas começaram a mudar, né? Começaram a mudar, começamos a ter uma visão diferente. E eu trato uma visão diferente em relação à nossa vida, em relação ao meu futuro. Porque, querendo ou não, como jovem, a gente tinha aquela pressão. Eu era filho de um empresário que tinha tudo para prosseguir um caminho de sucesso, e no qual ele desfruta até hoje. Mas não era aquilo que estava no meu coração. Às vezes nós queremos entrar para agradar os outros. E de certa forma ficamos incompletos por dentro, né? E quando nós encontramos o nosso propósito, a gente tem paz. Nós temos alegria. A paz interior, como eu disse, eu podia hoje ser um químico industrial, trabalhar em uma empresa. Mas com certeza não teria a alegria de fazer o que eu faço hoje. Profissionalmente, vamos voltar um pouquinho aqui. Profissionalmente, antes de você se tornar um pastor, você atuou na empresa do seu pai? Não, tentamos, não. Seu campo empresarial paralelo, não, né? Nós sempre tentamos, né? Então, de certa forma, como não nos encaixamos, sempre buscamos um meio de se manter, né? Um meio de estar tendo a vida suprida, vamos usar esse termo, né? Trabalhei em alguns comércios, né? Trabalhei em Campina Grande em alguns comércios, dando suporte a alguns empresários. Depois dei aula também, né? E abrimos os nossos próprios negócios. Abrimos aqui uma loja de semijoias na época, entramos na área de correspondente bancário. Então a gente sempre nós tivemos a nossa independência, né? E por mais que eu seja pastor, e é natural as igrejas remunerarem os seus líderes, nós não tínhamos essa remuneração, né? Então tínhamos sempre o desejo de estar, ao invés de recebendo, estar doando. E Deus nos proporcionou isso, nos deu a condição para podermos ajudar. Então nós nunca tivemos nenhum tipo de dificuldade nesse sentido. Sempre Deus nos supriu através do nosso próprio trabalho. Muito bem. Quando é que você se tornou pastor? Bom, como eu disse, depois que nós fizemos o Rema, tivemos uma direção da parte de Deus, né, de nos envolvermos de uma forma mais forte no eclesiástico, né, de nos envolvermos no chamado no qual Deus tem para as nossas vidas. Então nós fazemos parte da igreja chamada Bíblica Redenção, e há 17 anos, quase 17 anos atrás, fomos licenciados, né, ordenados pela nossa liderança para estarmos auxiliando em Campina Grande. E aí sim começamos a dar um suporte em departamentos, né? Departamentos de crianças, departamentos de música, mas nunca tínhamos assumido uma igreja. E aí foi onde surgiu
uma oportunidade de virmos para cá, não é? É isso que eu ia lhe perguntar, quando chegou e como chegou em Soledade? Pronto, então o que acontece? Na época tinha um casal de irmãos, não é? Irmão Zequinha, irmã Luísa, que moravam... Gente, Dona Luzia, isso, né? exatamente. Sim. Moravam em Campina Grande e compraram a casa aqui, não é? Sim. Em Soledade, e nos convidaram para vir fazer um culto de ações de graças. Um culto agradecendo a Deus pela benção do seu novo lar, não é? Sim. E na oportunidade tivemos a honra de estar presentes e tem um grupo de pessoas, não é? Um grupo de pessoas como Ceissa, Karina, Calçadas, algumas pessoas maravilhosas da cidade estavam naquele local, e brotou ali o desejo de criarmos um grupo de oração, e aquele grupo foi aumentando aos poucos, que não cabia mais na garagem da casa deles, e resolvemos aqui na BR, aqui quase em frente à panificadora Souza Santos, tem uma queijaria ali, alugamos aquele ponto, reformamos, nasceu a igrejinha ali, que nós chamamos carinhosamente de igrejinha, Igreja Bíblica Redenção, e de lá para cá já fazem quase 16 anos que estamos aqui, né? Não sou o pastor aqui, né? Já fazem aproximadamente quase 7 anos que eu não pastoreio aqui. Hoje eu sou pastor na cidade de São Vicente, Oliveiros e Pocinhos. Estamos aqui ainda residindo aqui por causa da instituição, que ela tem a sede nacional aqui. Antes da gente ir lá para falar da IDE, vamos falar aqui, quando é que você constituiu sua família? Você casou, construiu o seu lar, o seu? Ótimo. Eu sou casado há 20 anos, né? De fato, hoje é dia 3. Eu sou casado há 20 anos. Estamos no meio de maio, 4 meses e 4 dias. Não é? Com a mulher mais linda do mundo, que é Pamela Pacheco, não é? Que é um presente de Deus. Não tem cara de menina, mas tem uma experiência, um coração gigante, né? Amor às vidas. Fizemos 20 anos de casado no dia 28 de dezembro. E temos 3 filhas. 3 filhas. Já né? tem uma moça? Não? Tem uma de tem 14 anos, em agosto faz 15, Bianca. Tem uma Rebeca que domingo passado agora fez 12 anos. E tem uma caçula, Lorena, que agora no mês de junho faz 4 anos. E antes que as pessoas digam que eu só tenho meninas, eu comprei um cachorrinho, né? Tem um Pistes, que é o meu cachorro, né? Tem um hominho lá em casa também, para que ninguém fique dizendo que eu só tenho meninas. Compramos um cachorrinho e está fechada a família, né? Sua esposa é também de Campina Grande? Também natural de Campina Grande, filha de seu Maxwell. Um empresário no ramo de drywall, de gessos, né? Construtora. Dona Vera, bioquímica, farmacêutica, aposentada também. Todos os dois de um coração gigantesco, né? Nos damos muito bem. Pamela tem 2 irmãs, de fato tem 4 irmãos, né? 2 irmãs e 2 irmãos. Né? Patrícia, Priscila, que mora em Portugal. Patrícia é uma parceira nossa lá em Campina Grande, né? E Ítalo, que é médico, e Suelzinho, que é Maxwell, que mora nos Estados Unidos. Então, família linda, né? Linda. Como e quando veio a ideia da IDE? De fato não veio a ideia, né? Veio a direção. É bem interessante, né? Alguns anos Se atrás... aprofunda nesse projeto, porque esse projeto é brilhante, Então é como costuma dizer, é algo para quem crê. Né? Porque, de certa forma, hoje nós não temos necessidade de provar às pessoas o fato real do que acontece aqui, né? Esse projeto é um milagre aqui. Você não vai encontrar em qualquer cidade uma estrutura, um trabalho como nós temos aqui, numa cidade de 15 mil habitantes no interior da Paraíba, né? E os resultados que já foram gerados, né? Então o que acontece? Há aproximadamente 11 anos atrás, nós tivemos o convite de algumas pessoas, amigos nossos, para fazermos uma visita a uma família que morava aqui próximo ao campo do Alto aqui. Vizinho aqui. Estavam morando numa situação desastrosa, deplorável, né?
E eles moravam num quartinho pequeno. Sim. Era uma mãe com filhos, na verdade, não era mãe solteira. Sim. Um quartinho que não tinha porta, não tinha janela, o piso de barro, não tinha água, não tinha luz. E nós chegamos naquela casa, estava uma mulher alcoolizada, né? Numa situação bem deplorável, tinha fezes, tinha um cheiro forte de urina. E tinha uma criança pequena deitada no papelão, com muita febre. Era uma escadinha de crianças, não é? E aquilo terminou, de certa forma, mexendo muito conosco, porque nós tínhamos a igreja, nós tínhamos uma visão, as pessoas na época diziam, olha, é um bairro problemático, é um bairro complicado, discriminado, né? E aquilo, de certa forma, nos deixava um pouco receoso, mas com desejo de vir, mas eu nunca tinha vindo para cá, não é? Sim. Nós já estávamos com a igreja bem estruturada, éramos uma igreja bem consolidada, eu acreditava que estava no auge do sucesso ministerial, tínhamos muitos membros, tudo estava fluindo muito bem. Até que no dia eu fiz essa visita, né, a pedido de algumas pessoas, e vi uma realidade no qual eu não conhecia aqui em Soledade. Por mais que seja uma cidade simples, uma cidade de certa forma sem grandes empresas, para uma geração de renda, de empregos, mas era uma cidade tranquila. Verdade. E cara, aquilo me deixou muito abalado, me deixou muito triste. Incomodado. De fato, resolvemos logo aquela situação, não é? Pegamos aquela família, alugamos uma casa, compramos alguns móveis, compramos roupas, não é? Pedimos para aquela mãe trabalhar conosco, nos ajudando a limpar a igreja, mesmo ela não sendo da igreja. Deu uma atividade a ela, para ela. Isso, né? para ela, nós não dávamos dinheiro com medo dela comprar bebidas alcoólicas, mas nós dávamos aluguel, feira, água, luz, roupa, o que precisava, né? Mas a gente descobriu que ali não era um fato isolado, né? Em alguns outros era uma casos. Realidade daquela comunidade, né? Não do bairro completo em si, né? Mas daquele setor bem complicado. E buscamos da parte de Deus, porque aquilo me deixou muito mal, me deixou muito triste e com vergonha de mim mesmo, né? Eu fiquei tão decepcionado comigo, porque eu pensei que eu estava no auge do meu ministério, eu pensei e descobri que tão perto de mim tinha pessoas passando necessidade, tinha pessoas passando uma dificuldade que eu não imaginava, né? E começamos a buscar a Deus, e em uma determinada noite de oração, da forma como eu lhe ouvi, eu vi o Senhor dizendo para mim, né? Para que eu pegasse um papel e um lápis e anotasse tudo que ele ia dizer. Uma revelação. Isso, podemos usar esse termo, né? Ele disse que nós iríamos iniciar um projeto chamado Pequeninos. Iríamos iniciar com 100 crianças. Mas coisa boa. Me mostrou como uma visão, a farda como ficaria, me mostrou como as crianças ficariam, né? Me disse qual era o tipo de alimentação, me disse o que eu deveria ensinar. E aquilo foi tudo tão rápido, mas quando eu me deparo já era quase 5 da manhã. Né? Passou o tempo, você... Isso. E foi uma experiência bem diferente, né? É como se você tivesse... Alguém lhe trouxe o projeto pronto. Exato. De um outro plano. Você disse tudo agora, né? E... eu disse, pronto, agora resolvemos o problema, como se diz. E eu pensei que tudo seria muito fácil, né? Deus falou. Aí nessa hora, pastor, vem aquela questão, eu acredito que passou pela sua mente, e a questão financeira. É exatamente isso, porque eu pensei, não, se Deus falou vai ser muito fácil, né? E nós começamos a divulgar para as pessoas, foi interessante, isso serve até como lição de vida. É verdade. Né? Olha... vamos fazer um projeto assim, assado, vai ser dessa forma, você pode nos ajudar. E sempre as pessoas diziam que não podia, não ia dar certo. E eu disse, tem algo errado, sabe? Eu sei que eu estou ficando louco, eu sei que... mas talvez fosse provando sua fé, né? E passou-se um bom tempo, 6, 8 meses aproximadamente, e eu orando novamente ao Senhor, dizendo, pai, tem algo errado. As pessoas, elas não estão acreditando,
nem na sua palavra, nem em mim, eu estou decepcionado, o povo é avarento, o povo só pensa nele, são egocêntricos. E foi quando mais uma vez eu ouvi ele falando comigo, disse, realmente tem algo errado, e o erro é você. Ele disse, como assim o erro sou eu? Eu estou correndo atrás, eu estou me dedicando, eu estou falando. Ele disse, não, a visão foi dada a você, o projeto foi dado a você, e tudo que você fez até agora foi pedir aos outros, você não deu nada. Aí foi onde eu entendi que eu precisava dar o primeiro passo. Né? Porque as pessoas, elas não entendem que Deus, ele se move pela fé, mas a fé, ela tem uma ação correspondente, né? Na época nós tínhamos um carro, nós vendemos o nosso carro, vendemos alguns móveis da nossa casa e fazer a sua primeira parte. No dia 13 de agosto de 2012, nós estávamos iniciando o projeto Pequeninos da forma como eu tinha visto na visão, com 100 crianças, todas fardadas, com tênis, meia, calça, blusa, mochila, conforme ele tinha dito, declarando os 3 versos na abertura. Foi algo surreal. Aí nós começamos a entender que era algo que procedia de uma posição nossa, né? De uma postura nossa e não dos outros. E quantas vezes nós não chegamos aqui, as pessoas, tá querendo fazer isso para aparecer, não foi porque assim. Precisava se consolidar. Sim. Porque é natural, e as pessoas, de certa forma, eu não tiro a razão delas, né? Muitos começam, mas não mantêm, né? Não mantêm a pegada e desistem. Justamente porque não entende que quando Deus coloca algo no seu coração, Ele nunca vai colocar nada no teu coração para que você fique pela metade do caminho, não é? Deus tem um plano na tua vida, Elias. Deus tem um plano na vida de quem vai assistir, de início, meio e fim. Verdade, verdade. Se nós desistimos, nós deixamos de cumprir aquele propósito que Ele tem para a nossa vida. Mas havia uma necessidade de estarmos mantendo. No início é muito difícil, né? Porque tínhamos uma igreja consolidada, mas o projeto, ela tinha uma despesa que a igreja não conseguia suprir. Sim. Mas Deus foi dando graça, Deus foi dando favor, as portas foram se abrindo e as coisas foram fluindo de uma forma que entendíamos que existia algo a mais da parte de Deus. Existia um projeto a mais da parte do Senhor, não é? As crianças foram se desenvolvendo, várias crianças que eram complexas, problemáticas, tinham os pais, alguns tinham até rejeição. Era uma dificuldade imensa na escola, não frequentavam, começaram a ter suas vidas transformadas. Começavam a ter suas vidas, agora ao invés de ser uma vergonha, eram exemplos. É claro, é óbvio que nós não vamos alcançar 100%, mas o resultado era muito proveitoso, o resultado era extraordinário, né? Nós escutávamos depoimentos de pais dizendo, rapaz, depois que meu filho entrou, mudou muito a minha família, né? Mudou muito a história, ele se comporta, ele me abraça, ele me beija, ele é carinhoso, ele é educado. E qual é o segredo, não é? Não é que existia um segredo, existia uma obediência. Apenas obedecíamos uma direção de Deus, né? E daqui a pouco de 100 crianças passou para 150, 200, 250, 280, 300 crianças, né? Então era muito menino e era muita boca também para alimentar, não é? E nós estávamos em Belo Horizonte, eu fui dar aula em Belo Horizonte. E mais uma vez nós estávamos orando e o Senhor voltou a falar comigo. E disse que nós iríamos trabalhar em cima de 80 projetos sociais. Nós estávamos com um. Só estava com um na época. E agora viria 80, né? E ele disse, meu Deus do céu, sabe? É muita coisa. Mas aí a sua alegria interior era grande demais, né? É algo que eu não sei nem como explicar, não é? Porque trata-se de que aquele que você adora, aquele que você busca, ele confia em suas mãos uma responsabilidade, né? Então é semelhante às experiências que eu tinha quando criança, quando meu pai me pedia para ir numa mercearia comprar alguma coisa. Sim. E eu voltava com aquele produto que ele pedia para casa com tanto orgulho,
por mais que fosse simples, mas era eu obedecendo a meu pai e cumprindo uma missão que ele me confiou, sabe? E você receber da parte do Senhor direções e você vê que ele te confiou algo a mais, é porque ele está satisfeito com o que ele te deu e você está fazendo. Então aquilo... Exato, aquilo me trouxe uma alegria e um temor, não é? Muito grande em querer fazer aquilo que Deus me pede para fazer, né? E aí nasceu o Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos. Depois nasceu o nosso orfanato, a Casa de Acolhimento à Criança. Depois nasceu o restaurante, o único restaurante sócio-profissionalizante do país. Depois nasceu o Pequeninos Teens, que era cursos para adolescentes e jovens, Pequeninos Profissionalizante. Depois entramos na área do Pequeninos Acessibilidade, em trabalharmos com crianças especiais. Entramos na área dos idosos com um projeto chamado AMAI. Entramos na área de esportes com várias modalidades. Hoje nós temos 27 projetos funcionando. Hoje nós já alcançamos mais de 5 mil pessoas só aqui na cidade de Soledade, né? Beneficiados com o projeto. Hoje nós construímos casas, reformamos, perfuramos poços, ajudamos agricultores, entramos na área rural, entramos em vários segmentos que nós não imaginávamos na área de saúde. Nós doamos muitos medicamentos, cestas de alimentos, né? O projeto ele cresceu. Mas ele não cresceu por causa da força do meu braço. Você é só o instrumento. Eu sou apenas um canal que Deus usa e que disse sim para ele, não é? E hoje já está em outras cidades. Abrimos em São Vicente, temos o Pequeninos em São Vicente, abrimos em Pocinhos, abrimos em Campina Grande com Pequeninos Teens, estamos com quase 1000 alunos. Vai ser muita coisa. Abrimos em Belo Horizonte, em parceria com o pastor Gilson. Vamos abrir em breve em Pernambuco, vamos abrir em breve no Mato Grosso, vamos abrir em breve na Bolívia. Quer dizer, uma coisa que deu tão certo e isso era um propósito de Deus. A semente plantada aqui para produzir, para plantar. Nasceu aqui em Soledade, não é? Soledade é a terra dos pequeninos. E você, para fazer isso, tem alguns parceiros aqui dentro que são seus colaboradores. Aqui dentro, na mão de obra, no dia a dia, É impossível fazermos um trabalho como nós fazemos se você não tiver uma equipe excelente, né? Hoje nós temos dezenas de colaboradores extremamente envolvidos com o projeto, né? Envolvidos com a visão, envolvidos com o coração, podemos dizer assim, né? Em todos os segmentos, da cozinha à limpeza, a médicos como professores, né? Todos se envolvem de uma forma sobrenatural. Você vê que é a graça de Deus, a bondade de Deus se manifestando através da vida deles, né? Uma equipe que nós podemos dizer altamente qualificada. Esses colaboradores são remunerados ou a maioria são voluntários? Como é? Aqui em Soledade 100% são remunerados. São remunerados. Aqui em Soledade 100% são remunerados. Em São Vicente nós começamos a remunerá-los também. Sim. Em Campina Grande todos são remunerados. Né? E aí vem a questão da receita. Você tem grandes colaboradores, grandes parceiros, economicamente falando, que lhe faz... Eu tenho um grande parceiro que é Deus. Que é Deus, que canaliza tantos anos. Nós já tivemos dias que nós não tínhamos recursos para comprar o suco das crianças. E Deus agia de uma forma sobrenatural, sabe? Como também já chegamos a ter a oportunidade de parceiros se levantar e doar todo um valor para a construção de uma casa e a compra dos móveis para abençoar a família, né? Então, a nossa dependência ela vem de Deus. Ninguém consegue manter isso aqui se Deus não tiver envolvido. É muito grande, rapaz. Precisa... Em Soledade hoje nós não temos uma pessoa que me dê 1 quilo de sal, né? Sério. Nós não temos nenhum parceiro, né? Vem tudo de fora. Vem tudo de fora, né? Nós temos instituições que nos ajudam a montar o projeto, como o Instituto Viva Cidadania, como a NAVE. Sim. Aqui é ONG ou é fundação? É uma ONG. ONG tem aquela possibilidade de canais para recursos federais, estaduais, tem essa possibilidade. Nós já recebemos recursos do governo do estado de um programa chamado FUNCEP, que é Fundo de Amparo à Pobreza.
Federal nós nunca recebemos. Né? Mas temos sim essa possibilidade. Sim. Hoje quem mais nos ajuda são os sócios colaboradores. São pessoas voluntárias que por mês eles dão R$10, R$20, R$30. São fiéis, não é? São pessoas que são de outros estados que entenderam que a visão procede do coração de Deus e pegam junto para manter. Porque é algo extraordinário. Imagina, você pega uma criança, trabalha em cima de um complemento escolar, elas têm direito a uma educação de qualidade, que não é escola pequeninos, é um complemento escolar, é um reforço escolar. Sim, o aluno que aqui está, ele está na rede pública também. É obrigado a estar na rede pública, não é? Só cadastra aqui. Exatamente. Então, além disso, damos todo um suporte na área de medicamentos, alimentação, psicólogos, psicopedagogos, dentista, clínicos, profissionais que dão todo um suporte àquela criança para que ela desenvolva. Porque as pessoas elas pensam, e aí é que está a questão, o X da questão, que o Pequeninos é um projeto social com um braço educacional e um braço espiritual, mas não é, ele é um projeto espiritual com um braço social e o outro braço educacional. O Pequeninos é um projeto que vai desenvolver, em primeiro lugar, a vida da criança em Cristo, vamos desenvolvê-la na educação e vamos dar um suporte social. E aí vamos ter futuramente aqui os grandes homens e mulheres de Deus e soldado. Teremos aqui o futuro prefeito, teremos aqui os futuros médicos, advogados, vereadores. Estamos forjando o caráter dele. Então o futuro é hoje. Pastor, o aluno dessa ONG, não sei se eu estou falando a palavra correta, ele é obrigatoriamente evangélico? Não. É bom que esclareça isso, né? Pelo contrário, porque uma das coisas que nós não entendemos é que nós não trabalhamos em cima de uma religião. Entendeu? As pessoas hoje elas misturam a religião com aquilo que ela é. Por isso que é bom... Na Bíblia, você não vê Deus determinando uma religião. Pelo contrário, a Bíblia diz que a verdadeira religião para Deus é ajudar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então nós ensinamos as crianças a serem cristãos. É diferente de uma religião. Está entendendo? Então nós teremos colaboradores que não são do Verbo da Vida, mas são profissionais qualificados, porque nós respeitamos o seu nível profissional. Nós temos crianças que vêm de qualquer outra religião. É uma opção da família. Nosso propósito é desenvolvê-la em Cristo, ensinar os princípios da palavra, ensinar o valor que ela tem em Cristo Jesus, ensinar o porquê de Cristo ter se entregue em uma cruz por mim e por você, e não a religião. Pelo contrário, nenhum professor é autorizado a tocar nada de assunto relacionado à religião. Não aceita. Falar da palavra de Deus, não de religião. Nem político. Cada um segue o destino que acredita, respeitando os princípios da sua família. Agora, nós somos instituição confessional. O que significa isso? Nós somos de caráter explícito cristãos. Seguimos uma visão bíblica acerca do amor, do perdão, da misericórdia e do preço pago na cruz. Então as crianças elas saem com esse fundamento, entendendo que Jesus Cristo é Senhor. Fortalece da nossa vida. A cristandade no coração da criança. Simples, e não uma religião. Quer ficar no Verbo da Vida, fica. Quer ficar na Igreja Batista, fica. Quer ficar na Igreja Católica, fica. Entendendo que a salvação está em Cristo. Inclusive os colaboradores também, né? Não são alunos. Temos pessoas aqui altamente profissionais que não são da nossa igreja, mas que são excelentes profissionais e que entendem qual é o propósito e a visão. Nós sentamos aqui com eles, explicamos que não somos uma religião, mas sim somos um povo mais feliz dessa terra, que é o povo de Jesus Cristo. Forte com relação a esporte também, né? Eu gosto, vocês têm... por mais que eu não pratico. Sei como é, mas faz parte, né, da sociedade do esporte. Faz parte, né? Então veja bem, nós gostamos muito de investir no esporte, não é? Poucas pessoas sabem, mas em 2015 nós tivemos um time profissional na Liga Nacional de Basquete, na NDB.
que é a Liga de Desenvolvimento, né? Jogamos contra o Flamengo do Rio, ganhamos do Flamengo, era o Pequeninos Rema Basquetebol. Tivemos grandes jogos com equipes de ponta, né? Mas, meu amigo, ganhar do Flamengo. Contratamos profissionais qualificados, contratamos na época a treinadora Mônica dos Anjos, que treinou a seleção brasileira sub-20. Sim. Estávamos sediados em Campina Grande e participamos da Liga Nacional, né? Sim. Foi uma experiência, não é? Mas entendemos que melhor que investir no profissional, para o projeto, era investir no amadorismo, era investir na criança, na adolescente. Então abrimos algumas escolinhas de futebol aqui em Soledade, São Vicente, Pocinhos. Investimos muito em artes marciais como jiu-jitsu, judô, karatê, muay thai, não é? Investimos muito em atletas do ciclismo, do atletismo. Começamos a investir neles de uma forma mais simples, mais produtiva. Hoje nós desenvolvemos crianças de outras cidades que estão em clubes profissionalizantes. Vila Nova, Retrô. Então, são resultados de um trabalho. Fizemos uma parceria há 2 anos atrás com o 13, não é? Criamos esse link com o 13 Futebol Clube. Por mais que eu sou 13 anos, né? E futuramente serei presidente do 13. Né? É um sonho que eu tenho. Aquilo é o clube, né? Você é membro. Somos membros, né? Certo. Então o que acontece? Nós temos um projeto de esporte que, de certa forma, a gente entende que o esporte atrai, não é? Atrai, como a cultura também atrai. Muito a afastar do submundo, com certeza, né, a criançada, com o tempo dela. O esporte é muito interessante. Eles, na verdade, uma criança, um adolescente, se ele tiver com a mente ocupada, ele não vai permitir que se torne a oficina do diabo. É verdade. Então, cabe à instituição, cabe às autoridades entenderem que o esporte e a cultura, como música, teatro, canto, balé que nós temos aqui, vai preencher esse espaço que muitas vezes eu acredito que o diabo aproveita que está vazio para colocar algo ruim. Verdade. Entendeu? Então, por exemplo, lá em Campina, no Plínio Lemos, nós temos quase 1000 alunos. A quantidade de jovens, adolescentes, não é, que de certa forma estão tendo uma influência através dos nossos professores de entender que a vida deles tem um caminho diferente a ser trilhado. Tem uma experiência interessante em Campina Grande, que logo quando nós abrimos, está localizado no bairro do José Pinheiro, lá no Plínio Lemos. Logo na primeira semana que nós abrimos, 2 alunos assaltaram outro colega de sala. E chegou aos nossos ouvidos, nós somos em Campina e nós tínhamos 2 opções: ou descartar aqueles alunos, tratando eles como marginais, que não se encaixam em uma suposta visão, ou tratá-los, lapidá-los, dar uma oportunidade, mostrar que eles de fato podem optar por um estilo de vida diferente. E nós conversamos com eles. Eles pediram perdão e, para você ter ideia, recentemente agora concluíram o curso de manutenção de celular e tablet. E um deles chegou para mim dizendo: pastor, eu agradeço muito a Deus pela sua vida, porque hoje eu entendo que eu tenho uma chance de ser um profissional, ter uma família, ter uma renda digna, mas antes não. Porque é muito fácil, Elias, nós descartarmos as pessoas. É muito fácil nós olharmos o problema dos outros e virarmos as costas porque não nos atinge. Nós sabemos que as boas obras não levam ninguém para o céu, mas uma pessoa do céu, ela é inclinada a fazer as boas obras. É impossível você ser cristão e ignorar o sofrimento dos outros. É impossível você ser cristão e olhar para os outros e fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, nós precisamos desenvolver esse sentimento de compaixão, de piedade, de amor ao próximo, tá entendendo? Porque são vidas, são pessoas. Esse é o sentido da vida. E por mais que eu não tenha nenhuma conexão com eles, mas Deus tem. E se Deus tem, é porque a vida de cada uma dessas pessoas que passa pelas nossas mãos importa para Ele. Quantos testemunhos, quantas vidas, quantos casos nós já tivemos aqui. Certo dia chegou uma criança aqui para mim e disse: pastor, me coloca no Pequeninos. Nós já estávamos com as nossas vagas todas preenchidas. E ele veio só. Eu disse: cara, não tem mais vaga.
E ele insistiu, não, me coloca, por favor, eu tenho um desejo de estar nesse projeto, eu tenho muita vontade de estar aqui todas as manhãs. Eu disse, eu não tenho mais vaga. E ele insistia. Estava na calçada aqui, uma criança, tinha o quê? Acho que uns 10 anos. E ele insistiu tanto que eu disse, faz o seguinte, peça para seu pai vir aqui falar comigo. Ele disse, eu não tenho pai, meu pai me abandonou logo novo. Eu já dei aquela brecada, né? Disse, faça o seguinte, peça para sua mãe vir aqui falar comigo. Disse, minha mãe morreu aqui na esquina. Mataram ela aqui na esquina. Aí eu já fiquei sem chão. E eu disse, então peça para sua avó, seu avô, alguém fez, não, a minha avó está na cama, ela está com câncer. Eu disse, e você vive como, cara? Aí ele olhou para mim, não falou nada, como se dissesse, essa é a minha vida. Eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Entra logo aí, tu já está matriculado. Depois a gente vê o que é que faz. Por quê, cara? A gente não tem ideia do sofrimento das pessoas. Nós não temos noção do que as pessoas estão padecendo. Quantas pessoas passam por aqui com suas vidas dilaceradas? Existem muitas pessoas boas. E existem pessoas boas que estão tão ocupadas no seu cotidiano que não conseguem enxergar isso, né? Não é que sejam pessoas más, mas é necessário alguém ter um olhar diferente, sabe? Impressionante. Alguém... Você pega as crianças especiais e passa meia hora com elas só, para tu ver o carinho, para tu ver como são carinhosos, atenciosos. E a gente vê que muitas vezes os nossos problemas do cotidiano não são nada comparado ao que eles passam. E às vezes a gente se queixa, reclama, né? Murmuramos. Se está frio a gente reclama que está frio, se está quente a gente reclama que está quente. Se tem uma comida que muitas vezes nós... cuscuz de novo, não é? E tem gente que não tem nem o que comer. Hoje mesmo recebemos uma criança se tremendo, né? Era fome. Era fome, cara. Não se pode, nos dias de hoje, as pessoas passarem fome. Isso é inadmissível, né? E lá adiante foi que disse, não, ele trouxe para a cozinha que ele estava se tremendo de fome. Eu disse, eu não acredito como isso, sabe? Não acredito que ainda estamos experimentando isso, vendo isso, né? Então, eu vejo como uma vocação. Hoje eu entendo porque eu nunca me dei para a eletrônica. Hoje eu entendo porque eu nunca me dei para a química. Né? Hoje eu entendo porque algumas coisas, alguns planos e alguns projetos que eu tinha não aconteceu. Não era Deus sendo ruim comigo, pelo contrário, era porque o plano dele era extremamente superior aos meus planos. Então nós precisamos apenas encontrar de fato o nosso propósito em Deus. Não existe ninguém nessa vida que Deus não ame. Ninguém. Não existe ninguém nessa vida que Deus não tem um plano ou tem um propósito. O problema está em nossas decisões. Deus, ele não vai pegar você e colocar no plano dele. Ele vai te dar a liberdade de você escolher o que você quer para a sua vida. Então Deus nos ama. Nos ama de uma forma tão sobrenatural, tão extraordinária, que enviou seu único filho para morrer por nós. Então as pessoas muitas vezes perguntam as dificuldades, você não pensa em desistir? Já pensei em desistir várias vezes. Várias vezes. Tive propostas de outros estados que financeiramente para mim era muito melhor. Mas todas as vezes que eu penso em desistir, eu me lembro que ele não desistiu de mim. Ele não desiste de nós. Mesmo com as nossas meninices, mazelas, criancices, agimos com ele com ingratidão, murmurando, questionando, duvidando, ele continua da mesma forma nos amando. E na expectativa que a gente entenda que ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem algo poderoso, grandioso para a nossa vida. E cabe a nós inclinarmos, abrirmos o nosso coração para ele. E aí iremos abençoar muito mais pessoas. Porque eu já sabia das ações da ilha aqui, só que com essa profundidade da história da ilha, como ela, e da realização que a ilha realiza. Aí eu te pergunto,
Por que não é mais divulgado aqui localmente? É proposital? Na verdade, é um pouco de tudo, né? Disso que você falou, né? Sim. Primeiro porque as pessoas chegam para mim e dizem, não, você tem que investir em marketing, mas quando eu olho e vejo que o dinheiro que entra dá para mim comprar alimentos, eu prefiro optar pelo alimento. Tá entendendo? Sei, então, de repente você investe no marketing e pode faltar ali para uma criança, para uma pessoa que está necessitada. É porque a realidade é que ninguém sabe um terço da missa, como se usa essa expressão popular, do que nós fazemos, né? Verdade. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que nós ajudamos mensalmente. Feiras, contas de água, de luz. É porque eu acredito o seguinte, sabe, Elias? Nunca eu me preocupei nessa questão de visibilidade, assim, de aparecer. Tá aqui um troféu aqui. Foi um prêmio que nós recebemos em 2017. Sim. Aqui, ó, 4º lugar aí de projetos sociais. Isso foi entregue em Brasília. Sim. Nós recebemos das mãos do Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Sei. Como a 4ª maior instituição social do momento, daquela época. Daquela época. Tá aqui, 4º lugar aí de projetos sociais. E nunca foi divulgado isso, né? Se você entrar no Instagram do projeto, você vai ver que tem o Maurício de Souza nos entregando. Mas é algo tão superficial, cara, assim, sabe? Não que não tenha sua relevância, tem. Mas um troféu de verdade é quando nós pegamos uma criança e uma família e observamos a restauração na vida dela, sabe? É como se eu de fato estivesse vendo o verdadeiro sentido do projeto. É como alguns testemunhos que nós temos aqui de pessoas que não têm nenhum tipo de renda, aprendem uma profissão, hoje são profissionais extremamente qualificados, estão no mercado de trabalho, alguns com seus comércios, que nasceram aqui. Então isso se torna muito pequeno em relação a esse troféu que vamos carregar para o resto da vida. Por quê? Isso aqui não tem sentimentos, isso aqui não tem, digamos, alguém para transformar, mais uma pessoa, um pai de família que tem a sua família para criar, vai passar anos, possivelmente eu nem estarei mais nessa terra, e os filhos, os netos vão dizer, meu pai aprendeu algo numa instituição, que um dia Deus falou com um pastor e ele abriu. Verdade. Isso aqui fica um registro, fica uma história, está aqui o troféu. É um reconhecimento, né? É um reconhecimento de um trabalho de qualidade, um trabalho sério, um trabalho que mudou vidas, mas o maior reconhecimento é daqueles que foram beneficiados, né? Você tem alguns novos projetos em vista, em andamento para a Soledade Região? Para a Soledade Região e fora do país, né? Como eu disse, vamos trabalhar com 80 projetos. Estamos com 27. Ainda tem chão. Ainda falta 53, né? Verdade. Nós pretendemos abrir um centro de zoonoses, não é? Uma casa de abrigo para animais. Sim. Nós pretendemos abrir o nosso hospital da criança e adolescente em maternidade. Nós iremos abrir muitos projetos relacionados ao homem do campo, não é? Nós pretendemos abrir a nossa própria faculdade, já estamos em trâmite para isso. Já estamos buscando os caminhos, não é? Temos uma estrutura muito boa para termos a nossa faculdade e será gratuita também. Queremos abrir a nossa própria escola, o Pequenis não é uma escola e pretendemos abrir a escola cristã. E não é como se fosse um reforço. É um complemento escolar, não é? Temos muito desejo de trabalharmos em outros segmentos do esporte, em áreas de deficiência, com pessoas com deficiências, né? Então, uma coisa eu lhe garanto, vem muita coisa boa ainda. Quem é simples de coração vai ser sempre grato por tudo que Deus colocar em sua mão. Verdade. Isso é um fato. A simplicidade é que, de fato, mostra quem é o homem, separa o homem dos meninos, né? A gratidão, a gratidão separa os homens dos meninos. Sim. Nós perfuramos muitos poços, né? Os soldados São Vicente, temos.
distribuição de sementes de milho e feijão. Sim. Né? Temos um projeto que iremos implantar, estamos atrás de parceiros, que chama-se hidroponia. Conheço. Que é um trabalho inclusive aqui no carro dele tem uma pequena hidroponia. Vamos estar implantando esse projeto. Para essa região, vai ser fundamental, né? Nós temos um agrônomo maravilhoso que está nos dando suporte, o Austro, né? Sim. E ele vai orientar esse trabalho. Temos também um projeto chamado Quatro Patas, que já foi um projeto que veio de um outro ministério chamado Ação Evangélica, que nós queremos implantar. Iremos doar casais de animais para que eles possam procriar, né? E depois de um determinado período eles nos devolvem os filhotes. E aí nós beneficiamos outras pessoas, né? Doações de pintos para as famílias, para que possam também reproduzir. E a ideia é o seguinte: nós temos alguns projetos que dá para desenvolver a vida, melhorar e facilitar a vida do agricultor. Não é fácil, né? Pretendemos comprar em breve um caminhão-pipa, pretendemos ter um caminhão de perfuração de poços, porque hoje nós pagamos, né, a perfuração do poço, sai um pouco caro. Você tendo a sua própria máquina vai facilitar. Dá para ajudar mais pessoas. Então é um público que nós temos os nossos olhos e estamos orando e pedindo direção e estratégia a Deus, para que possamos alcançá-los, né, e desenvolvê-los. Isso você pode ter certeza. Em breve você vai ver muitas novidades relacionadas aos projetos aqui, em todos os segmentos. Vamos chegar a tocar em todas as áreas. Isso você pode ter certeza. Muito bem. Pastor, eu gostaria de frisar aqui que nosso trabalho tem um certo cunho social também, divulgando as coisas boas que na nossa região existem, nossos artistas, nossos agricultores, tantos outros que fazem acontecer, e que hoje nós temos alguns colaboradores, alguns patrocinadores que estão chegando, estão começando a acreditar no nosso projeto, que é a Madeireira Romero, Material de Construção, o restaurante O Ribeirão e a Linda Manu, da nossa amiga Neta, que está nos proporcionando uma certa condiçãozinha para executar o nosso projeto. Também tem esse lado um pouco voltado para o social, né? Divulgando as nossas coisas boas da região. Então, estamos aqui para também ajudar a divulgar o que há de bom lá fora, aqui na sua... Estou muito feliz hoje por estar aqui conversando com você e poder fazer parte também dessa história hoje, você me concedendo esta conversa tão bacana, tão proveitosa, e eu poder levar o conhecimento de muitos que não sabem que isso aqui existe. Cara, isso é muito bom, né? Eu acho fantástico, né? Por mais que eu sou um pouco tímido, né, para esse tipo de... Mas tem conteúdo e vai soltando. Quando eu pego o microfone, não sou tímido não, mas quando fica diante de câmeras, assim, eu fico meio encabulado, sabe? Mas para todo projeto de sucesso tem que se ter parceiros, né? Parceiros, é verdade. Todo projeto de sucesso, e você tá, eu tô vendo aí, cercado de pessoas maravilhosas, né? Ribeiro, Romero, Neta, né? São pessoas de um coração, entendeu? E vai surgir mais, vai se levantar mais, porque é um trabalho fantástico, né? É um trabalho que, de certa forma, vai mostrar para muitas pessoas que às vezes almeja chegar no sucesso dos outros, mas não sabe o preço que eles pagaram, né? Porque é muito bom querer estar no topo, mas não sabe os bastidores, né? Não sabe o sacrifício, a caminhada, as noites de oração, as noites chorando, as noites investindo um preço para que aquilo aconteça, né? E quando você relata uma história de uma pessoa, você vai mostrar que não foi da noite para o dia, né? Já estou aqui em Soledade, vai fazer 16 anos, e ainda tem pessoas que dizem que eu sou forasteiro, né? Mas eu acho interessante porque de fato nós somos forasteiros, né? A Bíblia diz que nós estamos de passagem nesse mundo, que a nossa pátria é os céus, não é? Então, eu não tiro a razão de quem fala. De quem fala assim. Eu quero lhe agradecer por nos dar esta honra, poder te ouvir, poder
repassar uma história tão bonita, de tanta relevância para uma comunidade pobre como a nossa, entendeu? Quero te agradecer e te parabenizar, você e sua equipe, por isto. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Me senti muito honrado, me senti uma estrela da TV, né? Mas brincadeira à parte, muito obrigado pela lembrança, viu? Fico feliz em saber que você tem esse desejo de estar junto conosco aqui. Sim. E que Deus abençoe você e seu magnífico trabalho a eles. Você é um sucesso. Amém. Obrigado. Deus te abençoe e abençoe a todos que nos assistiram. Amém. Deixa eu deixar uma mensagem aqui para você, não é? De fato, eu vou contar uma história pequena. Fica à vontade. Certa vez, em um pequeno povoado, não é? Veio um grande pássaro e capturou um bebê. Tirou um bebê dos braços da sua mãe e levou para o alto de uma montanha. E aquele povoado ficou em pânico, né? E o líder daquele povoado resolveu contratar um escalador para subir o alto da montanha e trazer o bebê de volta. Sendo que aquela montanha tem muitas feras, e ao decorrer da subida ele desistiu com medo das feras. E aí o líder resolveu chamar um guerreiro, que estava habilitado a se deparar com as feras, mas ao decorrer da subida ele desistiu porque ele não tinha habilidades em subir montanhas. E do nada, uma mulher sai do meio daquele povo, vai subindo aquela montanha, vai vencendo os obstáculos, vai enfrentando aquelas feras, vai vencendo aquelas feras, chega no alto da montanha, pega o bebê e traz de volta ao povoado. Todo o povoado entrou em festa, estava celebrando, mas no meio daquela multidão tinha um sábio que observava aquela mulher com o bebê nos braços. E perguntou para aquela mulher: o que te fez superar as dificuldades da subida? O que te fez superar as feras? O que te fez? O que te motivou a chegar no alto da montanha e trazer o bebê? E aquela mulher olhou para ele, deu um simples sorriso e disse: eu tinha que fazer isso, porque o bebê era meu filho. O interessante é que as pessoas, elas precisam entender que Deus, ele coloca sonhos e projetos em seu coração. E é você que tem que lutar por eles. É você que tem que se dedicar por eles. Você precisa entender que muitas pessoas vão dizer que você não é capaz, que você não pode, que você não tem habilidades, que você não é ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: com Deus nós podemos sim. Então não desiste dos seus sonhos, não desiste dos projetos que estão no seu coração. Vá em frente, que Deus vai pegar junto com você. Que Deus abençoe. Amém. Declarar a palavra. Lucas. Você declara. A Bíblia diz: nós te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelo alimento abençoado cada dia e te agradecemos por um dia maravilhoso em tua presença. Em nome de Jesus, quem crê diz. Segundo ano é bem. Acima de todas as coisas, né? Nós temos que amar
Bom dia! Tudo bem? Sim! Tá. Muito bem. Eu vou pintar o cabelo dela de vermelho, vamos. Pintar a mamãe bem bonita, viu? Nós chegamos aqui 6h30 da manhã, preparamos o lanche dele. Quando é 9 horas, recebe o lanche. Depois do lanche, nós vamos para a parte da limpeza da cozinha.